sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal. Eu sou a Vani e hoje eu trouxe para vocês a videoaula desse centro de mesa aqui, corações. A base aqui desse centro de mesa é uma base redonda, como eu mostrei aí no vídeo para vocês na mesa, esse centro de mesa lindo e maravilhoso. Eu deixei aqui também os cards, vou deixar na descrição do vídeo também a base desse centro de mesa, tá? Para você fazer do tamanho que você quiser. Tem a parte 1 e a parte 2, que a parte 2 eu vou ensinar para vocês também como vocês vão fazer a questão dos aumentos, se vocês quiserem maior para uma toalha de mesa, um tapete bem grande, tá? E nessa videoaula eu vou fazer junto com vocês os corações, a costura aqui, a finalização e a costura aqui de todos. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz. Então, olha só, deixa eu mostrar ele aqui separado pra vocês como que fica muito fofo. Dá pra usar também como porta-copos, tá? Você pode até fazer um amigurumi, costurar aqui as laterais, fazer duas bases dessa, costurar e colocar enchimento, se você quiser. A criatividade você pode explorar e fazer do jeito que você preferir. Então, vamos à lista de materiais aqui do centro de mesa, tá? Que eu vou utilizar aqui na videoaula. E esse coraçãozinho também, eu vou dar a medida aqui pra vocês. Ele ficou medindo 12 centímetros de comprimento e 11 centímetros aproximadamente, deixa eu ver aqui, isso mesmo, 11 centímetros de altura. Tá um tamanho muito bom, não tá muito grande, nem muito pequeno, né? E o centro de mesa, a base aqui, ficou medindo 54 centímetros, tá? De diâmetro. E do coração de uma ponta à outra, ficou medindo 78 centímetros de diâmetro. Não ficou muito grande também. Então, como eu disse, se você quiser fazer menor para um americano, maior para uma toalha de mesa, ou um centro de mesa bem maior também você pode fazer, tá? Então, vamos à lista de materiais. E para o centro de mesa e os corações, eu utilizei apenas essa cor, né, de linha. Esse aqui é o Barroco número 6, ela é a cor 3390, quartzo, tá? Ficou pesando 510 gramas no total. Esse aqui tem 400 gramas. Usei um novelo desse e mais um pouquinho, 110 gramas do outro pacote. E aí, você pode comprar 2 desses aqui ou 3 novelos de 200 gramas, né? Porque vai passar um pouquinho, 110 gramas, 2 novelos dá 400 gramas. Então, 3 novelos do pequeno, de 200, e 2 desse aqui, se você preferir. Ou você pode usar o material que você quiser, um barbante, uma linha mais fina também, você pode utilizar, tá? E vou utilizar a agulha para essa linha aqui, de 3,5 milímetros, uma cola para os arremates, cola jeans, a fita métrica para eu medir a base, a agulha de tapeceiro na hora de fazer os arremates e a tesoura para cortar o fio. O coraçãozinho, ele ficou pesando 13 gramas, então gasta bem pouquinho. Se você quiser fazer com sobrinhas, todo colorido, você pode fazer também, fica ótimo. E as medidas dele eu já passei. Então, basicamente é isso, vamos à videoaula. Qualquer dúvida, qualquer coisa, me chama nos comentários que assim que possível eu respondo vocês, tá? E também tem aí na descrição do vídeo o grupo do WhatsApp para você quiser tirar dúvidas mais rápido, né? Ficar mais próximo de mim. É só entrar lá, clicar no link que eu vou adicionar você. Então, vamos ao que interessa, a videoaula. Então, vamos dar continuidade aqui a essa base. Essa última carreira aqui, finalizamos com 240 pontos. Essa carreira aqui é a carreira de pontos entre os aumentos, é uma carreira de número par. São 18 pontos aqui de separação, ó. Eu vou conferir aqui com vocês. Aqui é o primeiro aumento, depois do aumento tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Então, na próxima carreira de número ímpar, entre os aumentos, que serão 19 pontos, entre os aumentos, se você quiser continuar,
Aí você divide, primeiro você coloca uma quantidade e no final vai completar aqui com os pontos, tá? Você não começa com um aumento. Para dar continuidade, os aumentos eu expliquei melhor no vídeo anterior. E agora, para fazer esse centro de mesa, nós vamos fazer uma carreira de pontos baixos, sendo também 240 pontos baixos agora, ó. Eu vou finalizar a volta inserindo a agulha no segundo ponto de base. Eu puxo aqui a argolinha que vem do novelo e ajusto até ficar assim. E agora, vou inserir a agulha com a laçada que tá aqui no mesmo ponto de base, fico com 2 argolinhas, laçada na agulha e faço um ponto baixo. E vou seguir assim com essa repetição, fazendo um ponto baixo em cada ponto de base, para, de certa forma, finalizar aqui essa carreira. Na próxima, nós já vamos costurar os corações. Porém, lógico que eu vou ensinar para vocês como vai fazer esses corações, tá? Quando eu terminar aqui essa carreira, eu já volto com vocês para fazermos os corações aqui, para depois costurarmos na nossa base do centro de mesa. Façam aí o de vocês, são 240 pontos, tá? Para finalizar essa volta. Então, quando eu terminar, eu venho. Tá ficando assim. Se possível, não aperta muito esses pontos baixos, sempre faça ele um pouquinho solto, tá? Porque senão ele vai começar a embarcar o seu trabalho. Faça ele de forma natural, ele se adapta aqui, os pontos, a essa volta. Finalizei aqui a base com os 240 pontos baixos, não fechei ainda, tá? Olha só como que ficou. Sobrou um pouquinho de fio, esse fio que sobrou você não corta, tá? Porque ainda vamos fazer as costuras dos corações e aí eu vou fazer uma carreira de pontos baixíssimos com uma correntinha. Vou testar pra ver como é que vai ficar melhor, né? E aí depois eu venho com vocês pra gente finalizar fazendo a costura. Vou medir aqui com vocês, pra vocês verem quanto que tá medindo em média a minha base, tá? De diâmetro com essa carreirinha que fizemos agora de pontos baixos. Ela tá medindo, deixa eu botar assim, 53 centímetros e meio, aproximadamente. Então, a base completa vai ficar medindo 54 centímetros aproximadamente. E agora, então, nós vamos fazer o coraçãozinho. E aí, nós vamos fazer mais de um, lógico, para essa base todinha aqui, né? Olha só como que fica o coração, fica assim. Eu gostei muito desse coraçãozinho, espero que vocês também gostem. Então, vamos lá. Vamos dar início colocando no anel mágico 8 pontos baixos, tá? Eu pego na segunda argola, insiro aqui por baixo, puxo novamente e fico com 2 argolinhas assim na agulha. E agora, eu vou fazer o meu primeiro ponto baixo. Aqui no anel mágico, vamos colocar 8 pontos baixos. 3, não precisa fazer ele muito apertado, tá? 4, 5, 6, 7 e 8. Vou fechar aqui o anel mágico, não fecho completamente, ajusto. E agora, eu vou fazer aquele fechamento de sempre, tá? Que eu já ensinei aqui em vários vídeos. Que é aqui, ó, esse aqui é o primeiro pontinho baixo, ele fica escondido. E aqui é o segundo, que tá à vista. Você pode até conferir, se você quiser, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo. Agora, eu venho com a agulha de trás pra frente no segundo ponto de base, puxo a argola que vem do novelo pra trás aqui do ponto, para fazer aquele fechamento invisível. Depois de feito isso, você ajusta, insere aqui a agulha na argola e vai ajustando. Não deixa essa parte aqui muito apertada, tá? Porque aqui vai ser um ponto que a gente também vai utilizar essas 2 argolinhas. Então, aqui, ó, no mesmo ponto de base,
eu venho e faço um ponto baixo, insiro a agulha, puxo a linha que vem do novelo e fica assim, ó, com 2 argolinhas. Agora, eu faço um ponto baixo, subo uma correntinha para dar a altura do primeiro ponto alto. Vou tirar aqui o coração. E agora, nós vamos fazer no mesmo espacinho aqui, mais 2 pontos altos, porém, nós não vamos finalizar os pontos altos. Nós vamos fazer 3 pontos altos finalizados juntos. Laçada na agulha, como aqui é uma correntinha, né? Já temos aqui, ó, uma laçada aqui, argolinha aqui na agulha. Então, eu venho, laçada na agulha, volto no mesmo espaço, no mesmo ponto de base, fico com 2 e tiro aqui essas 2 laçadas. Ficamos aqui, então, com 2 argolas na agulha. Laçada na agulha novamente, venho no mesmo ponto de base e vou fazer mais um ponto alto sem finalizar. Fiz aqui, e agora eu venho e puxo, fechando aqui os 3. Então, fizemos 3 pontos altos fechados juntos. E agora, nós vamos fazer o seguinte: entre esses pontos altos fechados juntos, nós vamos colocar 2 correntinhas, ó. Fiz 2 correntinhas, laçada na agulha, aqui já tem uma argolinha que ficou, né, da correntinha. No próximo ponto de base, nós vamos fazer um ponto alto sem finalizar. Por conta da correntinha, então, agora ficamos com 2. A partir desse ponto, nós vamos ficar com 4 argolinhas aqui na agulha, tá? Porque aqui fizemos o primeiro ponto alto falso. E agora, laçada na agulha, venho no mesmo ponto de base, subo e finalizo aqui. Laçada na agulha no mesmo ponto de base, vou fazer mais um ponto alto sem fechar. E agora, ficamos com 4 argolinhas na agulha e vamos fechar todas juntas, ficando assim. Subo 2 correntinhas de separação e vou dar continuidade fazendo os 3 pontos altos finalizados juntos em cada ponto de base. Então, nessa carreira, vamos ficar também com 8 bloquinhos de 3 pontos altos fechados juntos em cada ponto aqui de base. Se temos 8 pontos baixos, e vamos ficar, então, aqui com 8 bloquinhos de pontos altos fechados juntos, separados por 2 correntinhas, tá? Então, façam aí o de vocês, que eu vou fazer aqui os meus. Quando eu finalizar aqui, ó, nesse último pontinho, eu venho com vocês pra gente fazer juntos, tá? Finalizei aqui o 7º bloquinho de pontos altos fechados juntos, fiz as 2 correntinhas. E agora, ó, laçada na agulha e nessa argolinha aqui do fio que fizemos aquele fechamento, vai ser o último ponto aqui, ó. Então, eu venho nelas 2, puxo, fico com 2 argolinhas na agulha. Novamente no mesmo ponto de base, fico com 3 argolas. E agora, a última, fico com 4 argolinhas e fecho todas juntas. 2 correntinhas de separação. E agora, ó, nessa correntinha aqui que fizemos do primeiro ponto alto, ela fica escondidinha, ó. Aqui é o primeiro ponto alto. Então, eu venho e vou fechar com um ponto baixíssimo, pegando aqui no meio da argolinha, não sei se vocês estão vendo, tá focando aqui no meio, ó. Insiro aqui pra frente, depois vou lá pra trás do ponto e fecho com um ponto baixíssimo, ficando assim. E agora, eu posso fechar aqui o anel mágico com cuidado, ó. Vai ajustando e fica assim, uma bem fechadinha, ó. E agora, nessa próxima volta, nós vamos preencher com pontos baixos aqui no espacinhos de correntinhas. O primeiro ponto baixo, eu já venho e faço aqui, onde eu tô com esse fechamento aqui baixíssimo. Tá com uma argolinha aqui na agulha, eu volto no mesmo espaço aqui, ó. Puxo o fio que vem do novelo e fica assim. E já faço um ponto baixo. Quando finalizarmos, vou completar aqui com mais 2 pontos baixos. Então, já venho aqui pro próximo sem corrente de separação, tá? E vou fazer
3 pontos baixos, ó. Fiz 2 e aqui 3. Aqui no próximo espaço de correntinhas, eu venho e faço mais 3 pontos baixos. Então, essa carreira será essa repetição de 3 pontos baixos em cada espacinho aqui de 2 correntinhas. Vou fazer aqui os meus, quando eu chegar no último espacinho aqui, eu volto com vocês para darmos continuidade. E tá ficando assim, ó. Finalizei aqui esse espacinho com 3 pontos baixos, cheguei aqui no início, né, do primeiro espacinho, e agora eu vou fazer nele 2 pontos baixos, ó, 1 e 2. Esse aqui é o terceiro que fizemos no início. E agora, nesse pontinho aqui, agora nós vamos usar o marcador, tá? Se você não quiser usar, não tem problema, para não se perder. Porque eu não vou fechar com um ponto baixíssimo. Eu já venho aqui nesse primeiro ponto de base, nessa próxima volta, e vou fazer um ponto baixo, ó. Será uma carreira circular, tá? Porque eu não quero a marcação do ponto baixíssimo. Então, aqui é o primeiro ponto da segunda, dessa próxima carreira, na verdade, segunda não. Ela é a quarta carreira, ó. Aqui o miolinho é a primeira, aqui é a segunda, e a de pontos baixos a terceira. Agora, nessa quarta volta, eu vou fazer ela completa com vocês, porque nós vamos fazer uma forma e depois espelhar um lado aqui, tá bom? Então, é o seguinte, fiz aqui o primeiro ponto baixo, onde tá o marcador, e vou fazer no ponto seguinte um ponto baixo também. E agora, no próximo ponto, nós vamos fazer um meio ponto alto. Laçada na agulha, venho aqui no ponto de base e fecho as 3 argolinhas aqui, todas juntas, ficando assim. E agora, no próximo ponto alto, nós vamos fazer um meio ponto alto e um ponto alto no mesmo ponto de base, ó. Fiz o meio ponto alto e agora um ponto alto, ficando assim. E agora, nós vamos fazer a sequência, que são esses 3 pontos baixos aqui, dessa argolinha. Em cada um, nós vamos fazer um aumento de pontos altos, tá? Vou fazer junto com vocês. Laçada na agulha, no primeiro ponto de base, faço um ponto alto e mais um ponto alto. Primeiro aumento. No próximo, 2 pontos altos juntos, que será o nosso segundo aumento. E agora, no terceiro ponto da argolinha aqui, mais um aumento, que vai ser aqui o nosso terceiro aumento, ficando assim. E agora, no próximo ponto aqui de base, nós vamos fazer um meio ponto alto e um ponto alto e um ponto baixo, na verdade, juntos, ó. Laçada na agulha, venho e faço um meio ponto alto. E agora, eu faço um ponto baixo, ficando assim. E agora, no ponto seguinte, esse aqui, nós vamos fazer um ponto baixíssimo. Fizemos aqui um lado, e agora vamos espelhar esse lado aqui para essa volta aqui, esse lado aqui, tá? Vou fazer com vocês. Depois do ponto baixíssimo, nós vamos fazer um ponto baixo e um ponto meio alto no mesmo ponto de base, ó. Eu venho aqui, faço um ponto baixo. E agora, laçada na agulha e faço um meio ponto alto, assim. E agora, nós vamos fazer em cada ponto de base, nesses 3 pontos seguintes, em cada um, vamos fazer um aumento de pontos altos. Laçada na agulha no primeiro e faço 2 pontos altos, ó. Fiz 1 e 2. No próximo, outro aumento, são 2 pontos altos juntos. E no próximo, mais um aumento de pontos altos. 3 aumentos seguidos. Ficando assim. E agora, no próximo ponto de base aqui, nós vamos fazer um ponto alto e um ponto meio alto no mesmo ponto de base. Fiz o ponto alto e agora um ponto meio alto. Fecho aqui as 3 laçadinhas da agulha.
E agora, no próximo ponto, nesse ponto seguinte aqui, nós vamos fazer um ponto meio alto sozinho, ó. Prontinho. Fizemos aqui o meio ponto alto sozinho. E agora, nós vamos fazer um ponto baixo em cada ponto de base por 5 vezes. No primeiro ponto aqui, eu venho, faço um ponto baixo. No próximo, 2. No próximo, 3. No próximo, 4. No próximo, 5 pontos baixos seguidos aqui em cada ponto de base. E agora, no próximo ponto, nós vamos fazer um ponto meio alto, ó, que são 3 argolinhas aqui, ó, já venho e fecho tudo. Vamos subir 2 correntinhas. E no mesmo ponto de base, laçada na agulha e fazer mais um meio ponto alto. Ficando assim, para ser a pontinha do nosso coração. E agora, no próximo ponto, nesses 3 pontos aqui de base, pontos baixos, em cada um, nós vamos colocar um ponto baixo. Vem aqui no próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E no próximo, um ponto baixo. Não apertem muito esses pontos, tá? Porque se você apertar, ele vai fazer assim, ó. Ele vai emborcar. Então, faça ele bem relaxado, bem natural, tá? Não precisa apertar muito esses pontos baixos. Então, esses 3 pontos baixos aqui completaram esses outros 2 aqui de base, ó. Como a nossa carreira é circular, não tem o tombadinho para ficar retinho, sabe? Mas ele vai ficar bem certinho, tá? Então, ó, 3, e aqui esses 2 completam os 5 pontos baixos que tem aqui desse lado também. Então, agora, vou tirar o marcador, vamos fazer a próxima volta, que eu vou fazer também com vocês a volta completa, tá? Olha só, ele já está ganhando forma esse coração. Aqui no primeiro ponto, esse aqui é o primeiro ponto, tá? Eu venho e faço um ponto baixo. Vou colocar o marcador, então, aqui é o primeiro ponto, vou marcar ele aqui, tá? Só para indicar que é o primeiro ponto da carreira. Vamos fazer a sequência de 3 pontos baixos seguidos em cada ponto de base. Esse aqui é o primeiro, e agora eu vou fazer mais 2, ó. 1 e 2. Então, temos aqui 3 pontos baixos iniciais nessa volta. Agora, eu vou fazer um meio ponto alto nesse próximo ponto, venho e faço um meio ponto alto. No próximo ponto de base, vamos fazer também um meio ponto alto, sozinho. Fiz aqui mais um meio ponto alto. E agora, nós vamos fazer 2 aumentos de pontos altos nos 2 próximos pontos seguintes, ó. Nesse ponto aqui, um aumento de ponto alto. Nesse ponto aqui, um aumento de ponto alto. Laçada na agulha, venho, faço 1 e 2 pontos altos juntos. É o primeiro aumento. No próximo ponto, mais 2 pontos altos juntos, é o segundo aumento. Ficando assim. E agora, no próximo ponto, eu vou fazer apenas um ponto alto sozinho. E agora, no próximo ponto, eu vou fazer um aumento de ponto alto, tá? Ó, um ponto alto, mais um ponto alto, um aumento. No próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto sozinho. E no próximo ponto, que é esse aqui, eu vou fazer um aumento de ponto alto. Venho e faço 2 pontos altos juntos. 1 e 2. Ficando assim. E agora, no próximo ponto, eu vou fazer 2 pontos. Um meio ponto alto e um ponto baixo. Ó, laçada na agulha, vem aqui no ponto. Esse ponto aqui é um meio ponto alto de base, ó. Você pega na argolinha e sobra aqui embaixo uma. Você tá vendo, ó? Aqui é a de cima, deixa eu tirar a agulha aqui. E essa aqui, ó, nesse buraquinho. Então, você entra aqui nesse buraquinho, tá? Venho e faço um meio ponto alto. E agora, no mesmo ponto de base, um ponto baixo, ficando assim. E agora, nós vamos fazer, no próximo ponto, um ponto baixo. Assim.
E aqui, onde tem esse ponto baixíssimo de base, nós vamos fazer também um baixíssimo, ficando assim. Agora, vamos voltar aqui, continuar, na verdade, só que espelhando essa sequência. Eu vou fazer junto com vocês, tá? Então, nesse ponto, depois do ponto baixíssimo, a gente vem e faz um ponto baixo. No próximo ponto, nós vamos fazer um ponto baixo primeiro e depois o meio ponto alto no mesmo ponto de base, ó. Fiz o ponto baixo e agora o meio ponto alto. E agora, nós vamos fazer a sequência de aumentos e pontos altos. Vou fazer aqui com vocês. Nesse ponto seguinte, nós vamos fazer 2 pontos altos juntos, que é um aumento. Venho e faço um ponto, no próximo, mais um ponto. Assim. E agora, nós vamos fazer no próximo ponto, um ponto alto sozinho. No próximo ponto, nós vamos fazer um aumento. São 2 pontos altos juntos. Fiz 1 e 2. E agora, no próximo ponto, nós vamos fazer um ponto alto sozinho. Assim. E agora que nós vamos fazer nos próximos pontos, 2 aumentos seguidos. Nesse ponto aqui, eu venho e faço 2 pontos altos juntos. No próximo, 2 pontos altos juntos. No próximo ponto, nós vamos fazer um meio ponto alto sozinho. E no próximo ponto, um meio alto sozinho também, ó. Assim. Agora, nós vamos fazer uma sequência de 8 pontos baixos. Em cada ponto de base aqui, vamos fazer um ponto baixo até completar 8 pontos. Vou fazer aqui junto com vocês, ó. No próximo ponto, 1, e vou seguindo assim, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O 8º ponto será aqui no espacinho de 2 correntinhas que fizemos, ó. Vamos colocar um ponto baixo aqui dentro. Vamos completar aqui 8 pontos baixos. Vamos subir 2 correntinhas. No mesmo espacinho aqui de correntinhas onde fizemos esse ponto baixo, vamos colocar mais um ponto baixo. Ficando assim. E agora, nós vamos fazer 3 pontos baixos seguidos nesses 3 pontos aqui que sobraram, ó. 1, 2, 3. Venho em cada ponto de base e faço um ponto baixo. Então, fiz aqui 3. Agora, a próxima volta e última volta, nós vamos fazer as argolinhas aqui, ó. Se você não quiser fazer essas argolinhas aqui, tá? Não tem problema, quiser finalizar ele assim, já tá lindo também, olha só. Você escolhe a sua preferência. Eu vou finalizar aqui junto com vocês, se você quiser finalizar ele assim. Geralmente, se eu fosse finalizar, eu cortaria o fio. Venho aqui nesse segundo ponto, com o fio, insiro aqui por dentro, passando aqui pra finalizar com um ponto invisível, tá? Pra ficar bem retinho aqui nessa carreira. E agora, pra finalizar ele com as argolinhas aqui, é o seguinte, vamos lá. Nesse ponto aqui, seguinte, a gente vem e faz um ponto baixíssimo, assim. E agora, eu vou subir 3 correntinhas, pulo um ponto de base, no próximo, faço um baixíssimo. Vou subir 3 correntinhas, no próximo ponto, eu pulo ele e venho no seguinte e faço um baixíssimo. Então, essa será a repetição dessa carreira, pulando um ponto de base, no próximo um baixíssimo. Subo 3 correntinhas e vou seguindo assim até chegar bem aqui. Eu volto com vocês, tá? Pra mostrar como é que vai ficar. Fiz aqui 8 argolinhas, tá? Até chegar aqui no meiozinho aqui do coração. Agora, essas 3 correntinhas aqui, eu vou fazer ela bem mais apertada, ó. Fiz as 3 correntinhas, aqui é o ponto baixo de base e aqui é o baixíssimo. Então, a gente vem no ponto baixíssimo e fecha aqui com um baixíssimo também.
Vou subir mais 3 correntinhas, opa, bem apertada também, ó. E aqui é o ponto baixo. No seguinte, eu vou pular ele, ó. Esse ponto baixo aqui eu pulo. Venho no seguinte e faço um baixíssimo. E vou seguir assim até chegar aqui nesse início. E aqui também eu vou voltar com vocês, tá? Pra mostrar como é que eu vou fazer. Ó, subo 3 correntinhas, pulo um de base. No próximo, um baixíssimo. 3 correntinhas, pulo um de base. No próximo, um baixíssimo. Vou seguir aqui, porque quando chegar aqui, a correntinha para fazer vai dar aqui no meio o ponto baixíssimo, tá? Então, eu venho até aqui e volto com vocês. E para finalizar também, vai ter uma diferença de sobrar um ponto. E aí, eu volto com vocês para mostrar como é que vai ficar. Porque aqui nesse lado ficamos com 7 e aqui com 8, mas não vai dar tanta diferença para perceber isso, tá bom? Terminei aqui esse lado das argolinhas. Olha só como que tá ficando. E agora, ó, aqui tem um ponto baixo e aqui são as 2 correntinhas que fizemos aqui no ponto de base, ó. Vou subir aqui 3 correntinhas. E aqui dentro, nesse espacinho de correntinhas, eu venho e faço um baixíssimo. Agora, eu vou subir 3 correntinhas, pulo esse ponto de base, venho no próximo e faço um baixíssimo. E agora, ó, sobrou 2 pontos aqui de base, eu vou subir 3 correntinhas e eu vou pular esse, e em vez de prender aqui, eu vou prender aqui nesse ponto baixíssimo. Porém, eu vou finalizar e vou cortar para finalizar com aquele fechamento invisível com a agulha de tapeceiro. Vou cortar aqui o fio, não precisa ser muito grande, tá? E agora, puxo aqui o fio da agulha, vou inserir aqui, ó, o fio na agulha de tapeceiro, venho aqui no ponto baixíssimo, de trás para frente, com o fio. E agora, eu vou inserir a agulha na correntinha aqui, ó, nessa perninha aqui da correntinha. Assim, ó. E agora, nesse ponto baixo aqui, que tá embaixo dessa argola maior, eu insiro a agulha de frente para trás, levando aqui o fio assim, ó. Vai ajustando para ficar com esse fechamento aqui. E assim, a gente finaliza com essa argolinha. Aqui é só vir aqui numa argolinha daqui de trás. Eu gosto de dar esse nozinho aqui para finalizar. Não aperto muito, tá? Ele segura bem. É só ajustar assim. E agora, eu escondo mais um pouquinho por entre os fios aqui, ó. Vou passando de um por um nessas argolinhas, ó. Depois, você corta, você pode cortar e passar um pinguinho de cola, tá? E aqui nesse também. Ou só cortar mesmo, que já está bem seguro. E ficou assim o coração. Ficamos aqui com 23 argolinhas, tá bom? Olha só como que ficou. Você pode utilizar como porta-copos também, que fica lindo. Espero que vocês tenham gostado. E agora, a próxima parte, nós vamos costurar os corações no centro de mesa. E antes que eu esqueça, para essa base aqui, para o tamanho que ficou, na minha tensão de pontos, eu vou precisar de 18 corações desse aqui, tá? Pra fazer a costura e ficar bem certinho aqui nessa base redonda. Dependendo do tamanho que você for fazer, você vai colocando um do lado do outro pra ver quantos que você vai precisar. Na minha base, eu precisei de 18 corações desse aqui. Então, vocês façam 18 corações, tá bom? Agora, para fazer a costura, é o seguinte... Eu resolvi não costurá-los antes aqui nas laterais, porque
Conforme vamos costurando aqui, vai ficando, pode ser que aqui, ó, quando formos costurar na base, não fique certinho, tá? Então, primeiro eu vou costurar os corações aqui na base. Você pode fazer da forma como você achar melhor e mais prático pra você, tá? Mas eu vou ensinar dessa forma pra que eles fiquem aqui simétricos, uma distância do outro, tá bom? Aí, depois que eu costurar na base, eu venho e costuro aqui um pontinho nas laterais dos corações. Então, é o seguinte, aqui no último ponto baixo que fizemos da carreira, eu não fechei nem cortei o fio. Esse aqui é o primeiro pontinho baixo, então eu vou inserir a agulha nele e já venho aqui com o coração. Eu vou costurar aqui no meinho, nesse ponto baixíssimo que fizemos entre as argolinhas. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui, deixa eu diminuir aqui. Aqui são as duas argolinhas, aqui é uma de um lado e aqui é a outra do outro lado. E bem aqui no meio, esse aqui é o ponto baixíssimo. Deixa eu mostrar aqui com a agulha pra vocês. Aqui é o ponto baixíssimo, que prendemos as argolinhas aqui. Eu vou prender o coração nessas duas argolinhas do ponto baixíssimo para ficar mais seguro, tá? Não vou prender apenas em uma, que é essa daqui de trás. Eu vou prender nas duas. Você pode prender na de trás, se você quiser, ou nas duas. Não vai ter muita diferença, não. Pelo menos eu fiz o teste e não achei. Então, é o seguinte, eu venho aqui no último ponto baixo, insiro a agulha aqui, no primeiro, nas duas perninhas, aí venho aqui no ponto baixíssimo do coração e vou prender com um ponto assim, ó, baixíssimo, passando por todos eles, ó. Ó. Passei aqui, fica assim. Não fica muito aparente o fio não, tá? E agora, eu vou fazer o ponto, eu chamo de cianinha, tem ponto caranguejo, mas na verdade que é um ponto baixíssimo e uma correntinha. Um ponto baixíssimo no ponto de base e uma correntinha. Um ponto baixíssimo no ponto baixo de base, assim, ó. E subo uma correntinha. Vai ficar com esse efeito aqui. Não dá pra ver direito, que a gente começou agora, né? Então, é o seguinte, depois de feito isso, ó, costurado o coração, eu já vou testar onde será o próximo pra poder fazer a costura. Eu pego aqui outro, coloco do lado e vou medindo assim, pra que eles fiquem retinhos, ó. Não fique muito distante, ó. Assim tá ótimo. E agora, eu vejo onde o ponto baixíssimo bateu aqui no centro de mesa. Tá mais ou menos aqui nesse ponto. Então, eu venho com o marcador e vou inserir no ponto baixo onde deu aqui certinho o ponto baixíssimo, ó. Aqui é a argolinha, aqui é outra argolinha. Então, bem no meio é o ponto baixíssimo. Eu venho e coloco aqui no ponto baixo. Não preciso colocar no coração, porque quando chegar aqui nesse ponto, eu vou e costuro aqui o coração. Então, é o seguinte, vamos continuar aqui, ó. Eu vou seguindo assim, fazendo um ponto baixíssimo no ponto baixo de base e uma correntinha. Se você quiser fazer apenas com pontos baixíssimos, você pode, tá? Assim dá um efeito mais bonito. Ó, um ponto baixíssimo, subo uma correntinha. Um ponto baixíssimo, uma correntinha. E vou seguir assim, até chegar aqui, onde eu coloquei o marcador para fazer a costura do próximo coração. O ponto baixíssimo é no ponto de base, aí em seguida você faz uma correntinha.
ponto baixíssimo, correntinha, ponto baixíssimo, correntinha. Aqui, ponto baixíssimo, uma correntinha. E agora, onde chegou aqui no marcador, eu venho, tiro o marcador, insiro a agulha no ponto de base. E agora, ó, eu vou pescar aqui o ponto baixíssimo, que é esse aqui que fica bem escondidinho. Vou inserir a agulha nas duas perninhas aqui do ponto baixíssimo. Pego o fio que vem do novelo e passo aqui por dentro, ó, de frente para trás, passando por todos eles, ó, ficando assim, olha só. E agora, já que eu fiz um ponto baixíssimo, eu vou subir uma correntinha e vou dar continuidade. Faço um baixíssimo no próximo, subo uma correntinha. Um baixíssimo no próximo, subo uma correntinha. Eu faço um pouquinho aqui pra segurar um pouquinho mais o coração. Fiz o baixíssimo. E agora, eu venho novamente aqui com o próximo coração, pra ver onde que vai ser a costura do próximo. Ajusto aqui direitinho, pego o próximo e vou colocar aqui. Pra ver onde que vai ficar, ó. Você vai ajustando. Pra que eles fiquem certinhos aqui, também na base, ó. Retinhos. Deixa eu afastar aqui um pouquinho mais. E vou fazendo assim. Eu achei melhor essa forma de costurar, ó. Porque não tem uma quantidade de pontos de separação de cada um, tá? Porque tem uma diferença. Até chegar lá no final, sempre dá uma diferença de pontos. É aí pra não ficar errado, ó. Pronto, aqui tá ótimo. Aí eu vou marcar aqui, ó, no ponto baixo, aqui mais ou menos o ponto baixíssimo, esse aqui. E aqui é o ponto baixo que deu certinho aqui pra próxima costura. Eu venho e marco aqui o ponto baixo. E vou seguir assim até costurar todos os corações. Vou marcando de um por um, fazendo aqui os pontos baixíssimos e uma correntinha até chegar aqui no marcador. Quando chegar aqui no marcador, eu faço um ponto baixíssimo, pegando o ponto baixo e o ponto baixíssimo aqui do coração. E vou continuar aqui, ó, com os próximos corações até chegar aqui no último, tá? Quando eu tiver finalizando aqui o último coraçãozinho aqui, eu venho com vocês para mostrar como que ficou e depois a gente vai fazer a costura aqui do coração nas laterais aqui, tá? Prontinho, tô chegando aqui no último marcador, olha só, fiz aqui um ponto baixíssimo e uma correntinha. Cheguei aqui, fiz uma correntinha. E aqui, vou tirar o marcador. E vou fazer o seguinte. Vou inserir a agulha no ponto baixo que tava aqui o marcador, com o fio aqui pro lado. Eu venho aqui com o coração no ponto baixíssimo, que é esse aqui, ó. Esse aqui é o ponto baixíssimo, eu insiro a agulha e com o fio que vem do novelo, por aqui por cima, passo por dentro, ó. E agora, por dentro da laçada. E agora, eu vou fazer uma correntinha. No próximo ponto, que é o ponto baixo, faço um ponto baixíssimo e uma correntinha. E vou seguindo assim, até chegar lá no outro coração e fechar essa carreira aqui. Você pode colocar o seu centro de mesa em cima de uma mesa, de uma base, né? Pra você colocar os corações certinho, um do lado do outro. E em cada coração, onde bater o ponto aqui baixíssimo com o ponto na base, o ponto baixo,
você vai colocando um marcador que fica mais fácil para na hora de costurar, para você não tá marcando toda hora. Como eu fiz aqui na base, na mesa, ficou mais fácil e aí eu só ia colocando certinho um coração do lado do outro. Colocava o marcador, costurava e continuava assim. Mas você faz da forma que você achar mais prático e rápido para você, tá? Chegando aqui no finalzinho, fiz a correntinha, que é o último ponto baixo da base, venho, faço um ponto baixíssimo. E agora, eu vou fazer o fechamento invisível, fazendo aqui uma correntinha nesse ponto aqui, ó, nessa correntinha aqui, tá? Nesse aqui e fecho aqui. Vou cortar aqui o fio. Vou fazer aqui o fechamento junto com vocês. Puxo aqui. Vou inserir aqui o fio na agulha de tapeceiro, olha só. Aqui é o ponto baixo que a gente fez, esse ponto baixíssimo. Aqui é a argolinha do outro ponto baixíssimo e aqui de onde a gente costurou o coração. Então, eu venho aqui nesse ponto baixíssimo, né, que é uma correntinha, com a agulha de trás pra frente, e agora, ó, eu vou inserir aqui, nesse ponto baixíssimo, e na argolinha aqui do ponto baixo de base, inserindo lá pra trás, ó. Assim. E finalizo a nossa volta, o acabamento aqui. Agora, é só esconder o fio aqui por trás, fazer o arremate. E fazer as costuras. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Como que eu vou costurar? Pra costurar é mais fácil, é só um pontinho que a gente vai fazer em cada coraçãozinho. Pronto, é só cortar o fio. Se você quiser passar um pingo de cola, ou então só cortar que já está feito o arremate. Olha só, costurei aqui os 18 corações aqui na base. Como que ficou, coloquei aqui na mesa para vocês verem como que fica. E agora, vou colocar ele nessa mesma mesa do lado avesso para costurar aqui nos cantinhos de cada coração, unindo eles para eles não ficarem soltos, né? Então, eu vou mostrar para vocês como que eu vou fazer, tá? Para vocês terem uma noção e se basearem também para fazerem assim a costura. Olha só, espero que vocês estejam vendo bem como que fica. Fica bem grande, bem bonito. Coloquei aqui na outra mesa, essa mesa é retangular, não dá para mostrar ele todo. Olha só como que fica do lado avesso, a marcação fica pelo lado contrário, né? Do lado avesso, fica com essa marcação aqui, então, do lado direito fica bem retinho, sem marca nenhuma. Olha só, todos eles, você verifica se ele tá certinho, tá? Se não tá com voltas e tudo aqui, ó, se não tá torcido. Então, todos eles aqui estão bem certinho, tá? Do lado avesso aqui, eu vou fazer a costura da seguinte forma. Com o fio que sobrou aqui, esse pedaço vai dar pra costurar bastante. Eu venho aqui, depois de ter colocado ele certinho, um do lado do outro, venho aqui nesse coração. Esse aqui, que é o primeiro coração, onde tá a marcação aqui, ó. Eu vejo onde tá certinho aqui a argolinha um do outro. Eu vou fazer 2 pontinhos, pegando aqui nessas argolinhas de trás da correntinha, ó. Venho aqui, insiro a agulha, puxo o fio até sobrar uma ponta, tá? Pra fazer o arremate depois. E vou passar a agulha com
a linha aqui também do outro lado, nessa perninha aqui da correntinha do outro coração. Assim. E agora, eu vou voltar com a agulha em outra perninha aqui, também, do coração. Pode ser essa aqui que tá em cima. Essa aqui tá embaixo, tá melhor. Ó. Aqui. Passo. E agora também do outro coração aqui, ó. Nessa argolinha aqui de trás. Assim, ó. Puxo. E agora, com essa pontinha aqui menor e essa maior que eu passei o fio, eu vou dar um nozinho. Assim, ó. Olha só como que fica na parte da frente. Não dá pra perceber a laçadinha, tá? Fica bem, costura bem feitinha. E agora, dei um nozinho sem apertar muito. Vou dar mais outro nozinho, só que eu vou apertar um pouquinho mais, tá? Nesse nozinho aqui. E assim eu dou mais um nozinho. Esse eu aperto bem, ó. Não dá pra perceber muito esse nozinho, não. E agora, gente, eu vou cortar outra ponta aqui, praticamente do tamanho dessa, pra fazer o arremate. Cada fio desse eu vou esconder, tá? Pra um lado e esse pra o outro. E assim em todos os corações, pra ficar um acabamento mais bem feitinho. Vou mostrar aqui pra vocês como que eu vou fazer, tá? Porque eu sei que tem gente que gosta. Com esse fio aqui na agulha de tapeceiro, ó. Eu venho aqui, insiro numa perninha e vou descendo até chegar lá na parte que tem aqui os pontos altos, que fica melhor pra esconder, passar um pingo de cola e cortar o fio, ó. Chegando aqui, eu passo por várias laçadas aqui do avesso do ponto alto, até sobrar um pouquinho menos, para ter uma garantia de fio já de arremate, ó. Só mais essa e tá bom. Prontinho. Olha só, escondi bastante aqui. E agora, depois de ter feito aqui o arremate, olha só, não puxa muito o fio, tá? Deixa ele sempre folgadinho assim, pra ter a sobrinha aqui. E eu uso essa cola, aqui a cola jeans, é a minha preferida. Já tentei usar outras, mas não consegui, essa é a que ficou. Então, eu venho aqui, ó, abro um pouquinho, passo um pinguinho de cola, corto o fio. E agora, ó, mais um pouquinho aqui em cima do fio onde eu cortei, eu passo mais um pinguinho de cola e escondo. Espero secar um pouquinho, tampo a cola pra não secar, né? E olha só. Espero aqui um pouquinho, não vai dar nem de perceber aqui onde eu coloquei a cola. E vou fazer a mesma coisa com essa outra ponta aqui do fio, tá? Esconder por aqui, cortar, passar um pinguinho de cola. E assim eu vou fazer em todos os corações, tá? Quando eu terminar, eu volto com vocês pra mostrar como que ficou. Façam aí o de vocês, se você tiver uma outra forma, uma maneira que você achar mais fácil pra fazer a costura aqui dos corações, você faz. O importante é que você faça sem precisar se cansar e sem se estressar com costura, né? Então, é isso, vou terminar aqui os meus e já volto com vocês pra mostrar como que ficou. Finalizei aqui a costura de todos os corações, olha só, não dá pra ver direito, a mesa é pequena, mas deixa eu mostrar aqui próximo pra vocês, ó, como que eu fiz. Eu apenas dei um pontinho aqui na parte de trás, né, como eu mostrei pra vocês agorinha há pouco. Olha só como que fica aqui, ó. Fica bem perceptível a costura.
Na frente também, não dá pra perceber direito, ó. Fica bem legal. É só um pontinho mesmo, indo e vindo. E aqui é o ponto baixíssimo, né, que eu fiz com a correntinha. E ficou assim. Eu gostei muito dessa costura, gostei muito do acabamento. Bem delicado. Então, de qualquer forma, vocês façam como vocês acharem melhor, tá bom? Mais prático pra vocês. Então, é isso. Até a próxima videoaula.